Boa noite a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado por todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Pedro e estou aqui nesta página responsável por passar as conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. O curso completo são 75 conferências, 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje teremos o tema número 19, estados e eventos. Este tema nos propõe para que nós aprendamos a viver de forma inteligente, viver de forma a trabalhar no nosso interior. Então, o que são estados? O que são eventos? Então, os estados são interiores, o nosso estado interior, como nós nos sentimos, como nós estamos em determinado momento. Animados, desanimados, alegres, tristes, abatidos, enfim, como nós nos sentimos. Então, os estados são internos. E os eventos são externos. São os acontecimentos da nossa vida. Então, nós vamos compreender que a vida não é composta apenas de eventos externos, acontecimentos, e sim é uma sucessão. A vida é uma sucessão de estados e eventos, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos. Isso é a verdade da nossa vida. Então, quando alguém vai contar a sua vida a outra pessoa, ela cita datas, locais onde trabalhou, onde nasceu, onde se criou, onde estudou, com quem se casou, filhos, se tem. Então, a pessoa conta a parte externa e se esquece da parte interna, esquece do estado interior. Então, a pessoa pode se queixar de alguns acontecimentos da vida prática e pode reclamar, porém ela acredita, ela quer que tudo aconteça de acordo com o que ela quer, de acordo com o que a pessoa almeja. E, na verdade, a nossa vida já vem programada. Nós, como já estudamos no tema número 12, retorno e recorrência, nós aprendemos que a nossa vida ela vem já programada com os eventos que vão nos acontecer. Quer dizer, nós não provocamos os eventos. Os eventos acontecem porque acontecem. São acontecimentos sucessivos na nossa vida e nós não provocamos os eventos. Então, o que nós precisamos é combinar o estado interior com o evento exterior. Então, na vida prática, na vida cotidiana, se percebem contrastes na vida de muitas pessoas, talvez na nossa própria vida. Então, pessoas que, de acordo com
o que é dito como lógica na sociedade, pessoas que têm recursos materiais, que têm um bom emprego, empresários, executivos, pessoas que têm recursos, formadas, bem casadas, com boa família. Essas pessoas não, muitas dessas não são felizes. As pessoas são muitas amarguradas. Os ricos, os políticos, pessoas do governo, não são livres. Precisam de guarda-costas, precisam cumprir seus compromissos, seus horários, seus protocolos. Não são livres. Pessoas, esse tipo de pessoa precisa ser guardado, precisa ser, ter guarda-costas. E muitas vezes, ricos, pessoas endinheiradas, que deveriam ser felizes de acordo com o que nos prega o sistema, pessoas deveriam ser felizes, porém, alguns talvez sofram de impotência sexual. O desgaste os leva à impotência sexual. Então, as suas esposas sofrem. Talvez a pessoa tenha potência sexual, a sua esposa reclama por infidelidade. Então, pessoas aparentemente felizes, aparentemente que deveriam ter uma vida equilibrada, uma vida de sucesso verdadeiro, sofrem por falta de algo interno, por falta do estado interno. A pessoa sofre, a pessoa é vítima do seu estado interior. Então, o objetivo é uma pessoa, nós, através destes ensinamentos, aprender a combinar os estados interiores com o evento exterior. Pessoas que por pouca coisa, pessoas se entristecem e estão animados, de repente estão fazendo um negócio e estão animados com aquele negócio. Uma compra de uma casa, um carro, um bem. A pessoa está animada. De repente a pessoa sente que foi enganada, que alguma coisa não estava bem explicada no negócio e a pessoa, de uma hora para outra, a pessoa se entristece. Também pessoas que com pouca coisa, pouquíssima coisa, se transtornam. A pessoa levanta de manhã, olha para o tempo, o clima, e está nublado, a pessoa se torna, fica triste, fica desgostosa, fica em estado interior desagradável. Talvez por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que nós estamos vivendo neste momento. Por exemplo, um dente quebrou. O meu dente quebrou. Estou com o dente quebrado. Não é por isso que eu vou me desesperar. Não é por isso que eu
tenho que me desesperar e achar que tudo acabou. O dente já quebrou e já consertei, quebrou de novo. Vou arrumar, porém não foi hoje. Hoje eu tenho o compromisso de estar aqui, passando essa conferência, e não posso, não devo me furtar a esse compromisso devido a esse evento externo que me aconteceu. Não é a falta de um dente que vai estragar a minha vida, estragar o meu dia, estragar a minha semana. Não vai estragar os meus compromissos. Eu não posso, não devo faltar os meus compromissos devido a uma coisa insignificante que eu sei que vai passar. Então, nós devemos compreender que tudo passa e que nada permanece para sempre. Tudo passa. Passam os momentos bons e passam os momentos ruins. Então, esta conferência, nós vamos aprender a combinar os eventos com o estado interior. Viver um estado interior apropriado. Muitas vezes, a pessoa programa uma festa, um jantar, uma confraternização, uma festa de casamento do filho, da filha, e chega o dia da festa, parece que a pessoa não se deleita de verdade, porque está tão preocupada, está em estado interior impróprio, está tão preocupada com o desenrolar da festa, se vai acontecer tudo conforme ela planejou, está tão ocupada, preocupada, que no final ela não desfruta da própria festa, da sua festa, do que ela tanto programou, do que ela tanto esperou. Por quê? Porque ela está em estado interior equivocado, está num estado interior impróprio. Então não se deleita de verdade na sua festa, no seu evento, que tanto ela esperou com expectativa, preparou. E então, em todas as festas, toda uma confraternização, as melhores festas, sempre tem um aborrecido, alguém triste, alguém que está abatido, amargurado. Por quê? Porque não está vivendo o momento. Está lamentando alguma coisa, está com uma preocupação, está sofrendo por algo que lhe aconteceu e não vive o momento. Está vivendo outro momento, está vivendo internamente, está preocupada, remoendo, como se diz, alguma coisa desagradável que lhe aconteceu. E por isso a pessoa não vive o instante e então perde a oportunidade da confraternização, daquele encontro, daquele evento. Então, tem eventos que correspondem com o estados interior, correspondem aos eventos, e outros não correspondem. Nós precisamos aprender a combinar
o evento, o que nos está acontecendo com o nosso estado interior. Então, para fazer isso, nós precisamos viver o momento. Não nos identificar. Se aconteceu algo desagradável, nós devemos enfrentar isso com naturalidade. Saber refletir com isso e saber que isso não é algo que vai perdurar para sempre. Isso vai passar. Esse evento desagradável, esse estado externo, o evento externo desagradável vai passar. Se nós nos identificamos com o evento, nós nos tornamos vítimas. Nós nos tornamos vítimas das circunstâncias. Se sofre indevidamente, se sofre antecipadamente. Muitas vezes nós sofremos antecipadamente a algum acontecimento que talvez aconteça, que talvez venha a suceder. Então se sofre antecipadamente e quando chega o momento, não aconteceu, não houve o que estava à expectativa, o desagradável. Então se vive a circunstância antecipadamente, se sofre e se torna vítima dessas circunstâncias. Então a chave principal é viver o momento, viver presente no momento. Onde estou? O que estou fazendo? Quem sou? De vez em quando fazer essas perguntas. Quem sou eu? Bom, eu sou fulano de tal. O que estou fazendo? Estou fazendo tal coisa, estou tratando de uma conferência. Onde estou? Estou aqui, nesta sala. E estou tratando desta conferência. Então, viver o momento é a chave principal. Não nos identificar com os tropeços, com as coisas desagradáveis que possam acontecer. Que tudo passa, tudo na vida passa. Passam os momentos agradáveis e também os desagradáveis. Levar em consideração a maior importância não é o evento. A importância que tem é o estado interior, como nós nos encontramos em determinado evento. Por exemplo, reagir mecanicamente a um evento. Por exemplo, uma discussão no trânsito. Muitas pessoas morreram no trânsito, em brigas de trânsito. Muitas pessoas mataram em brigas de trânsito. Uns estão no cemitério, outros estão na prisão, porque reagiu inadequadamente a um determinado evento. Se identificou com o evento e reagiu. Talvez ele matou ou talvez morreu. Então, um está na prisão e o outro está no cemitério. Numa separação, em um casamento, num casal, uma briga, uma discussão, se a pessoa reage mal, se a pessoa reage violentamente, ela pode dizer
coisas que ela não faz parte de si. Então, faz parte dos defeitos que vivem no nosso interior, que vivem no interior de cada um de nós. Então, esses defeitos, quando são provocados, eles vêm à tona, reagem através de nós. Eles nos fazem reagir. Então, nós nos sentimos ofendidos e o defeito reage do nosso interior, ele reage através de palavras, através de atos. E isso são reações mecânicas, são reações inconscientes. Então, se nós não nos identificamos, nós vamos reagir com a consciência. Não vamos reagir mecanicamente. Nós vamos respirar e refletir sobre como reagir. Então, não é importante o evento. Mais importante é a forma como nós reagimos diante de cada evento. E então, há pessoas que reagiram e estão passando por dificuldades, estão passando talvez, estão em hospitais, estão em clínicas, estão na prisão. Talvez matou aquele ser amado entre aspas, porque quem ama não mata. O que mata é o ciúme, o eu do ciúme, o defeito do ciúme que reage desde o nosso interior. Se sente ofendido, o eu do orgulho se sente ofendido e reage através de nós. Usa os nossos centros para reagir, usa o nosso centro motor, usa a palavra, que também pertence ao centro motor. Então, reagimos com palavras e reagimos com atos. E se nós não refletir sobre as reações, sobre como reagir, nós vamos reagir mecanicamente. Então, somos vítimas das circunstâncias. Por exemplo, quando uma pessoa nos provoca com alguma coisa, nos ofende, ela precisa que nós reajamos violentamente. Então, se nós ficamos ofendidos e reagimos violentamente, a pessoa fica satisfeita, porque exatamente isso que ela queria. E então, ela terá razão para justificar que nós reagimos violentamente. Então, quando nós formos ofendidos, se nós não reagirmos, se nós refletir e não reagir violentamente, a outra pessoa se torna, fica descontente, ela fica defraudada. Ao contrário, se nós reagimos, se nós ficamos nervosos e reagimos. Então, é isso que a pessoa quer. A pessoa quer e precisa que nós reaja violentamente. Que então, nós estamos fazendo exatamente o que ela quer. E se nós permanecemos serenos, refletindo que a pessoa está nervosa, a pessoa está com algum problema, e não reagimos, continuamos serenos,
a outra pessoa vai se acalmar. Ela fica sem razão, ela fica desarmada e não tem como continuar nos agredindo. Então, este tema nos leva a aprender a viver sabiamente. Não viver uma vida mecânica do jeito que vem, vai. É como se jogar uma bola na parede, essa bola volta. Então, nós não devemos ser assim. Nós devemos refletir sempre antes de reagir. Sempre levar isso à reflexão e não reagir mecanicamente. Considerar que tudo passa e que as coisas vêm uma após outra. Do contrário, nós somos vítimas das circunstâncias, somos vítimas, vivemos à deriva. Se alguém nos elogia, nós nos alegramos. E se alguém nos ofende, nos entristecemos. Então, a mesma coisa, quando um defeito se alegra, é o mesmo que se entristece. É o mesmo defeito que se entristece. Porque quando alguém elogia, o defeito se alegra. É o defeito do orgulho. E quando alguém insulta, é o mesmo defeito do orgulho que reage violentamente, que fica ofendido. Então são os dois extremos de um mesmo defeito. O defeito do orgulho se alegra quando alguém exalta a pessoa. Então o defeito do orgulho dentro da pessoa fica feliz. E se alguém insulta essa mesma pessoa, o mesmo defeito do orgulho se sente ofendido e reage. Então, os dois extremos são origens de um mesmo defeito. Qualquer um dos defeitos, se a pessoa é elogiada, ela se alegra. Se a pessoa é criticada, ela se entristece. É o mesmo defeito do orgulho, que se sente feliz e o que se sente triste. Então, o objetivo é trabalhar o nosso interior, colocar a nossa consciência a observar, colocar o sentido de auto-observação. Auto-observação, colocar ativo. Os 3% que nós temos de consciência, colocar ativo, a observar as nossas reações, aquilo que nós nos sentimos, como nós nos sentimos em determinado momento, em determinado evento. E assim combinar o estado interior com o evento que nós estamos vivendo. Então, existem estados interiores equivocados e existem estados interiores apropriados.
Então, a um evento triste, um sábio pode estar triste, porém não abatido, desolado. O mesmo sábio, em um evento alegre, ele pode estar alegre, feliz, porém nunca frenético, louco, transbordante. Então, o sábio equilibra o interior com o evento. Ele sabe que aquilo vai passar. Se é um evento alegre, vai passar. Se é um evento triste, também vai passar. Então, o sábio interiormente, ele não oscila. Ele se alegra, porém não fica frenético. Também se entristece, porém não fica abalado, não se desola. Então, então é saber combinar esses eventos com o estado interior. Então, em pessoas que sofrem por pouquíssima coisa, por qualquer coisa, as pessoas sofrem. São pessoas que se autoconsideram demais. Muita autoconsideração. Então, a pessoa com pequena coisa, ela se entristece, ela se desola, ela fica arrasada, como se diz. Então, as pessoas pessimistas, melancólicas, as pessoas pessimistas não sabem viver. O melancólico também não sabe viver. A melancolia não resolve as situações, não resolve os problemas. Porque o interior atrai o exterior. Então, o nosso interior atrai os eventos exteriores. Então, nós podemos transformar os eventos exteriores e aprender com eles, aprender com cada evento, com cada acontecimento que nos acontece. Nós podemos tirar proveito, sempre poderemos tirar proveito desses eventos, se nós estivermos atentos ao nosso interior, atentos ao que está acontecendo no nosso interior. Se pode retirar aprendizado com os acontecimentos desagradáveis, se tira aprendizado com acontecimentos agradáveis também. Então, este ensinamento nos leva a aprender a viver, nos leva a aprender a viver sabiamente, a aproveitar a vida como uma escola, porque realmente é uma escola. Nós viemos a este mundo para fazer um curso, o curso de aprender a viver. E se aprende a viver colocando então a nossa consciência ativa, colocar em atividade a consciência a auto-observar, observar o que acontece no nosso interior e assim transformar. Existem coisas que nós podemos modificar, eventos que se podem modificar e eventos que não se podem modificar. Então, aqueles que não se podem modificar, por exemplo, a perda de um ente querido,
algo que aconteceu, não está ao nosso alcance modificar. Então, com esses tipos de eventos, nós precisamos colaborar, porque são inevitáveis. Colaborar com o inevitável. Não resolve se nós perdemos um ente querido. Por estes tempos, muitos de nós já perdemos entes queridos. E não vai resolver o nosso desespero, não vai resolver, não vai modificar o evento. Então, nós podemos nos colocar internamente no estado interior adequado, aceitando esse evento desagradável com a reflexão, com a transformação dessa impressão. A impressão que nos chega quando se perde um ente querido, é triste, porém é inevitável. Não está ao nosso alcance modificar esse evento. Então, o que nos resta é aceitar, colaborar com o inevitável. E assim, não nos desgastamos, não nos esgotamos, não nos tornamos vítimas das circunstâncias. Os eventos não devem interferir no nosso interior, não devem nos abalar. Nós precisamos equilibrar, combinar o evento que é externo com o estado interior que é interno. Nosso estado, o estado de ânimo, o estado de desânimo. Então, este ensinamento nos ensina a nos transformar e transformar a nossa vida. Porém, não à força. Não transformar à força. E sim, aceitando o que é impossível de transformar e eliminando os defeitos, porque os defeitos atraem eventos desagradáveis. O defeito de uma pessoa que bebe, anda de bar em bar, ela atrai os eventos desagradáveis. Então, se essa pessoa elimina o eu bêbado, aquele eu que lhe faz beber, se ela trabalha esse eu, ela vai transformar naturalmente e não à força os eventos desagradáveis. Ela vai atrair outro tipo de pessoas. Ela vai andar por outros ambientes e vai então se relacionar com outro tipo de pessoas. Se essa pessoa que bebe deixa de beber, se ela elimina o eu do álcool, ela passa então a não ir mais no boteco. Ela passa a frequentar outros lugares. Então, isso vai atrair eventos agradáveis. Ao contrário, se ela estiver no boteco, vai atrair eventos desagradáveis. Então, isto em todos os casos, em todas as circunstâncias. Todo o evento desagradável pode ser transformado. Esse evento onde nós somos vítimas da bebida, da prostituição,
do jogo, enfim, desses vícios que muitas vezes se envolvem nesses vícios devido ao vazio interior, devido que a pessoa não encontra uma razão para a sua existência. Então, este ensinamento nos leva a descobrir a razão da existência. Este ensinamento nos leva a compreender que a existência, a nossa vida, tem uma razão superior, que é a autorrealização íntima do ser, que é transformar o seu interior, eliminar os defeitos psicológicos, eliminar, não trocar de lugar, porque existem escolas que ensinam a pessoa colocar no lugar de algum defeito, coloca outro, cria um novo defeito, ou desenvolve um defeito que já tem, para compensar aquela frustração, aquele defeito. Então a pessoa, em vez de ir beber, ela vai para outro lugar, fazer outras coisas, porém também coisas que são provocadas, que são ações de defeitos psicológicos. Então, este ensinamento, ele nos leva a aprender, não a conviver com os defeitos psicológicos. Este ensinamento nos leva a eliminar os defeitos psicológicos. Então, cada defeito psicológico que nós temos, ele está na nossa psique, ele está no nosso campo áureo. E ele enfrasca uma parte da nossa essência, maior ou menor. Então, este ensinamento nos ensina a eliminar o defeito, destruir o defeito e resgatar aquela essência que ele leva presa dentro. E quando nós vamos resgatando a essência, essa essência vai se somando aos 3%, vai se somando a esses 3% e vai agindo dentro de nós. Se a nossa consciência aumenta, nós vamos cada vez mais ter compreensão da nossa própria psique e vamos poder mais e mais fazer a transformação, fazer transformações. Então, este processo de eliminar o defeito, resgatar a consciência, ou a essência que está presa, este processo se chama conhecimento de si mesmo, conhecer a si mesmo. Todos já escutamos aquela frase que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, conhecer a si mesmo é eliminar os defeitos psicológicos. Saber que nós temos uma essência que nós precisamos resgatar. E a forma de resgatar essa essência é com a morte psicológica. Morte psicológica. Morte psicológica. Então, essa morte psicológica é o negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Negar o eu. Negar a si. Negar os nossos desejos. Não fazer o que os nossos defeitos querem. Renunciar. Exige renunciar.
porém, nos leva à felicidade, à verdadeira felicidade. Nos tira do prazer mundano, do prazer que é egóico, e nos dá a felicidade, que é a verdadeira. A felicidade é diferente do prazer. A felicidade, não podemos dizer verdadeira felicidade, porque felicidade é felicidade, e o prazer é confundido com felicidade. Então, não é felicidade. Então, não é necessário dizer que a felicidade é verdadeira. Se disser felicidade, é felicidade. Então, e a felicidade só vem na ausência do defeito psicológico. E o defeito psicológico nós observamos, nós auto-observamos e pedimos à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que elimine esse desejo, que elimine essa vontade de insultar, que mate esse defeito que quer insultar, que mate esse complexo de inferioridade, esse complexo por estar com um dente quebrado e achar que isso vai acabar com a minha vida. Não. Isso é passageiro, vai passar e amanhã ou depois está tudo resolvido. Então, nós não podemos, não devemos nos abalar com os eventos externos. Nós podemos e devemos trabalhar o nosso interior para transformar o externo, os eventos desagradáveis, em algo, em um aprendizado, aprender com isso e nos conhecer a nós mesmos. Então, esta é a conferência. E muito obrigado a todos. E se tiverem perguntas, dúvidas, por favor, nos deixem nos comentários, que nós estaremos respondendo. Aquelas pessoas de outros países, na nossa página, na página consta o nosso WhatsApp, 55 Brasil 62, a região. O número é 991 929355. 55. Então, é 55 Brasil, 62 a região, 991 92 9355. Podem nos escrever que nós estaremos respondendo a todos. Muito obrigado e boa noite.